Senhoras e senhores, vamos apresentar o currículo do nosso palestrante, Delmiro Dantas Campos Neto, é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Olinda, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Faculdade Boa Viagem e em Direito Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral e Escola Superior da Magistratura Pernambucana. Dr. Delmiro, advogado com militância dedicada ao direito empresarial, público, administrativo e eleitoral há 12 anos e sócio diretor do Campos e Pedrosa Advogados Associados desde 2008. Dr. Delmiro Campos é membro consultor da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também coordenador do Núcleo de Direito Eleitoral da Superior da Advocacia de Pernambuco, ESA, Pernambuco. Portanto, vamos aplaudir e receber com muito carinho o doutor Delmiro Campos, palestrante com o tema a judicialização do pleito de 2016. Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo interesse de todos vocês, pelo tema. Queria agradecer ao presidente Josinaldo pelo convite, que muito me honra falar para um público tão selecionado, tão diferenciado, que são os servidores públicos municipais e servidores e vereadores do nosso Estado. Dizer para mim também que é um prazer imenso estar aqui em Pujuca, onde eu tive a oportunidade de ser procurador-geral em metade dessa última gestão, tendo me desligado da gestão em 2015, exatamente prevendo, inclusive, minha atuação no período eleitoral. Queria cumprimentar todas as vereadoras aqui presentes, todas as mulheres, na pessoa da minha querida amiga Érica Uchoa, lá de Igaraçu, e dizer que vocês, mulheres, possuem agora, nessa nova legislatura, uma maior responsabilidade, porque nós todos, operadores do direito, vemos desenvolvendo a maior inserção, a maior defesa da inserção feminina no legislativo como um todo, e o resultado das eleições não foi bom para a pauta feminina. Nós tivemos um decréscimo da participação feminina nas câmaras municipais. E isso é uma notícia que muito me entristece, porque, como defensor que sou da inserção feminina na política pública, entendo que vocês, que agora estão iniciando a nova legislatura, possuem uma maior responsabilidade para que a gente possa fortalecer o papel da mulher no Legislativo Municipal. Pois bem, o tema que me foi desafiado é um tema bastante amplo, principalmente porque as eleições acabaram de findar. Então, eu vou deixar de tratar dos assuntos atinentes à reforma, porque nós todos fomos as verdadeiras cobaias de uma reforma assodada, apressada, de uma reforma que o Congresso quis, na verdade, tentar acalmar a população, dar uma resposta de ativismo político, de ativismo legislativo, mas sem prever as consequências dessas novas regras. Então, eu vou me ater às regras que vão impactar esse período pós-eleitoral, que se assim a gente pode chamar, porque as eleições, para muitos, não terminaram no dia 4 de outubro, 2 de outubro. Para muitos ainda continua, que é exatamente nessa parte que a gente toca, que é a questão da judicialização. Eu queria também fazer só uma diferenciação a um comentário de um vereador que fez aqui a questão da intervenção do judiciário nas câmaras legislativas, dizer também que eu sou um assíduo crítico desse tipo de controle e de interferência do judiciário. Por ser advogado público com atuação administrativa, a gente vem nas cortes exatamente defender a autonomia e a independência legislativa. O que a gente está acontecendo hoje, o que a gente está vendo hoje, é que o STF, no afã também de protagonizar um ativismo jurisdicional, está chamando para si uma responsabilidade, dizendo que a maioria das coisas tem ou não uma ferida de natureza constitucional. E isso, com muito respeito,
Acho que é um desafio também a nova legislatura, no sentido de que as câmaras dos vereadores invistam nas comissões de justiça, nos pareceres, sempre buscando a melhor fundamentação dos seus atos legislativos, para que, quando houver discussões no âmbito judiciário, seja respeitado as suas autonomias e independências, como assim deve ser. Voltando para o impacto eleitoral, esse ano nós tivemos como a vedete das eleições, a maior dificuldade foi o teto de gastos e a ausência de um financiamento da pessoa jurídica nas campanhas, o que fez com que aumentasse, vamos dizer assim, um cenário do tão combatido Caixa 2. Eu digo isso porque, na medida que cada eleição se deu com esses limitadores, às vezes prefeituras com limites de até R$10 mil, trouxe um cenário de insegurança para o candidato, na medida que ele não sabia lidar com aquele limitador financeiro. E paralelo a isso, obviamente, uma série de outras despesas e gastos que poderiam ser naturalmente até mesmo informada, termina por ser sonegada, com receio, naquele momento, comprometer aquele limite, aquele teto. E aí, o que é que acontece? Na medida que esses atos são observados pelos seus concorrentes ou eventuais suplentes, há agora, nesse período que está se findando de prestação final de contas, há a possibilidade de haver impugnações e ações próprias para combater o volume de campanha. E isso é fruto dessa mini-reforma eleitoral de 2015, porque quando ela diz você só pode gastar até tanto, e não muda as regras da própria eleição, ela concede você ainda a mesma liberdade de atuação política, e aquela sua liberdade ela poderá ser constatada. Poderá ser alvo de uma investigação no seguinte sentido muito simples. Como é que com esse valor, com esse limitador, ele conseguiu fazer esse volume de campanha? E esse vai ser o desdobramento do próximo ano, seja para prefeitos, seja para vereadores. Essas ações elas podem ser intentadas, ajuizadas até o prazo da diplomação, as ações de investigação, e as ações que tocam à prestação de contas até 15 dias depois da diplomação. Por isso que eu digo que as eleições, para muitos, findaram no dia 2 de outubro, e para outros tantos vão ter início agora. Uma outra modificação da legislação eleitoral muito bem recebida, nesse caso, muito própria do atual momento, é que as decisões judiciais elas não possuem mais um efeito imediato. E isso veio para preservar a questão da segurança jurídica. O que é que acontecia muito? Às vezes, no afã de você ver o adversário ou ver um cenário político mudar após as eleições, uma série de ações judiciais eram intentadas, muitas vezes de forma, no meu entender, irresponsável, ou sem uma conjunção, um conjunto de provas suficientes para macular a imagem daquele candidato, e o judiciário poderia, no primeiro momento, ter uma interpretação negativa adversa contra o candidato, e já dava liminares ou decisões negativas, tentando obstar a diplomação, a posse ou exercício do mandato. E com o novo Código Eleitoral agora, no seu artigo 254, ele traz uma regra de que os recursos possuem a natureza suspensiva. Então, não haverá mais essa preocupação de que, ao sofrer uma demanda negativa, uma demanda estritamente com viés de cassação, de que você poderá agora esgotar todas as instâncias recursais, poderá exercer da sua ampla defesa e do seu contraditório no exercício pleno do seu mandato. Então, a gente aplaude essa modificação no sentido de garantir aos eleitos uma mínima segurança jurídica. Se eu estiver falando muito rápido, vocês fiquem à vontade para... Pronto. Uma outra mudança muito própria dessa eleição 2016 foi, que vem sendo e vai ser discutida ainda pelo Supremo Tribunal Federal esses efeitos, foi a impossibilidade do segundo colocado nas eleições majoritárias aspirar o cargo máximo. Então, o que é que acontece? Na medida que os prefeitos, os candidatos a prefeitos,
que tiveram o maior número de votações mantenham o seu registro indeferido, não existe mais, no atual momento, uma expectativa de que o segundo colocado venha a fazer uso, venha a ser beneficiado ou declarado vencedor. A discussão está ainda fervilhando, porque o Tribunal Superior Eleitoral se antecipou ao debate constitucional e começou a apreciar a possibilidade do segundo colocado assumir, sim, assumir ainda que o primeiro não tenha tido um maior número de 50% dos votos válidos. Mas por 3-0, esse julgamento ainda não foi concluído, por 3-0, o que eles apenas declararam é que os processos de cassação eles devem ter uma definição até o Tribunal Superior Eleitoral. Não precisaria mais ficar esperando uma definição do Supremo. Então, o processo ele roda, ele tramita na zona eleitoral, depois ele tem uma tramitação no Tribunal Regional Eleitoral, que é na capital, no Recife, depois ele vai a Brasília, e aí sim, a decisão de Brasília ela prevalece para o próximo passo. E os 3 ministros de 7 votaram no sentido de que a intenção do legislador foi de prestigiar a soberania popular, foi de prestigiar o eleitor. Se o eleitor entendeu por escolher um candidato que não reúne as condições de elegibilidade, de ser eleito, de ter o seu registro deferido, não poderá o segundo colocado se fazer beneficiado por causa de um prejuízo daquele efetivamente vencedor. Eu tenho uma opinião no meio termo. Eu defendo que, quando o eleitor ele manifesta acima dos 50%, quando a soberania popular, acima de 50%, escolhe um candidato que tem um registro indeferido, entendo que deve haver, sim, a nova eleição. Quando não, acho que deve prevalecer aquela maioria, vamos dizer, privilegiada, que escolheu um candidato que reunia as condições para ser candidato. E eu digo isso porque uma eleição suplementar causa não só perdas aos cofres públicos, e nesse momento de crise tão falado e defendido aqui pelo senador, da questão do limitador dos gastos públicos, todos vocês são conscientes do que uma eleição, do quanto uma eleição ela é onerosa para a cidade, para o município e para as pessoas que também terminam se envolvendo nesse período eleitoral. E causa, na minha opinião, uma nova instabilidade e segurança jurídica para os munícipes, que é a condução da prefeitura. Mas vocês podem se perguntar, mas por que ele está falando da eleição majoritária se nós somos vereadores? Por quê? Porque com essa reforma trouxe para as câmaras dos vereadores um maior protagonismo. Porque, na medida que esses processos não estão sendo resolvidos com a rapidez que se exige, no caso, novembro e dezembro próximo, aqueles municípios cujo o eleito não teve o seu mandato convalidado, diplomado pela Justiça, será gerido, terá uma gestão do presidente da Câmara. E isso também já está consolidado. Salvo grosseiro engano, de 17 municípios pernambucanos, a lista hoje já caiu para 2 municípios. Esse que nós nos encontramos, Ipujuca e Belo Jardim. Eu não sei agora, decorado, quais seriam os outros municípios que estariam numa situação próxima a esse. Os jornais falavam de 17, mas, na medida dos últimos 15, 20 dias, os processos vêm sendo julgados e as situações vêm sendo resolvidas. Existe também, e por isso que eu volto a dizer que as câmaras dos vereadores e os próprios vereadores vão exercer um maior protagonismo nessa própria legislatura, os processos que ainda vão surgir. Processos que a gente não faz ainda nem noção de que possam surgir. E nesses processos que ainda vão surgir, e aí eu vou citar a vocês a possibilidade de haver 3 processos judiciais, inclusive contra vocês, vereadores, que é o recurso contra a expedição do diploma, que vai tratar exatamente da ausência das condições de elegibilidade surgidas após o registro. E aí, de forma também resumida, você, na época do registro, no dia 16 de agosto, reunia todas as condições para ser candidato. Mas entre 16 de agosto e a sua diplomação,
surgiu um fato superveniente, surgiu uma notícia nova de uma rejeição de conta, de um problema no judiciário, de uma procedência de uma decisão de natureza penal, e você ficará refém, à mercê de um recurso contra a expedição do seu diploma. Um outro recurso, também já conhecido, que é a AIME, que é a Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo, ele também versa sobre situações que podem ter surgido após o período eleitoral de 45 dias esse ano. Então, essas duas ações são as ações mais emblemáticas. E aí vocês falam, certo, como é o contexto histórico? O contexto histórico vem no sentido de que essas ações têm uma tramitação mais demorada, têm uma situação mais demorada do que as ações do período eleitoral, isso é verdade. Mas essas ações, elas findam ainda no período da legislatura e causam efeitos. E aí eu torno a repetir a vocês, em caso de cassação do prefeito, em caso de procedência dessas ações contra prefeito, a assunção à administração da prefeitura no período do chamamento da eleição suplementar vai ser do presidente da Câmara. E essa situação só vai mudar caso essa cassação venha surgir nos últimos 6 meses da legislatura. Antigamente a regra era 2 anos, os primeiros 2 anos eram novas eleições, os segundos 2 anos eram as eleições indiretas por força da Câmara dos Vereadores. Agora não. Os primeiros 3 anos e meio sempre vão gerar novas eleições e o último semestre da legislatura é que vai dar o poder à Câmara de eleger de forma indireta o representante do Executivo Municipal. E existe, para entrar no rol dessas ações pós-eleitoral, que é uma ação mais moderna, é uma ação que foi criada em 2013, que é a ação contra as prestações de contas. Essa ação, que a gente chama representação eleitoral do 30A, ela é batizada no meio jurídico dessa forma, 30A, ela versa sobre a análise das prestações de contas e ela pode ser intentada, ela pode ser apresentada até 15 dias após a diplomação. Então, resumidamente, torno a falar pela terceira vez, as eleições, para aqueles que possuem discordâncias, apontamentos em prestação de contas ou ainda possuem problemas afetos ao registro, continuam para uma boa quantidade de eleitos. Quando a gente falou, lá naquele momento que eu critiquei da judicialização dos atos legislativos, eu torno a dizer, é diferente da judicialização dos atos eleitorais. Nesse caso, não por ser advogado e atuar na área que eu defendo. Eu defendo porque entendo que, na medida que é judicializada as situações eleitorais, é também uma forma de nós fazermos a democracia. Por quê? Eu continuo achando que não é legítimo aquele que não reúne condições mínimas de elegibilidade ser candidato, ser eleito e exercer uma condição tão nobre e tão responsável que é a legislatura, sem condições e elementos mínimos. E hoje nós temos aí uma justiça eleitoral instrumentalizada, capacitada para dar uma resposta ao eleitor cidadão de uma maneira bem mais rápida. Então, assim, essas são as questões, viu, Ademar, que eu entendi para destacar de forma resumida nesse período pós-eleitoral. Ficaria também à disposição de quem quiser fazer as perguntas ao vivo ou as perguntas por escrito, para tratar desse tema tão afeto e interesse de vocês.